Mentes ricas criam realidade, a ciência do pensamento financeiro positivo. Introdução. O dinheiro começa na cabeça. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi o seguinte: dinheiro de verdade não começa no bolso. Menos começa na cabeça. E isso mesmo. A conta bancária só muda de verdade quando a nossa mentalidade muda primeiro. E para ser sincero, isso me pegou de surpresa lá no começo da minha jornada. Por muito tempo, eu achava que o problema era o salário baixo, as contas que não paravam de chegar, as oportunidades que nunca vinham. Mas um dia, no meio de um daqueles momentos de sufoco, me bateu uma pergunta que virou a chave. E se não for o mundo que está me limitando? E se for minha mente? Bum! Foi como se uma luz acendesse dentro de mim. Naquele instante, eu comecei a desconfiar que a forma como eu pensava sobre o dinheiro estava moldando exatamente a realidade que eu vivia. E aqui vai o papo reto. Se você pensa como pobre e vive como pobre, se pensa como rico, começa a agir, sentir, criar e atrair como rico também. E não estou falando de ilusão ou de ficar repetindo que é milionário para ver se o universo manda um pix. Estou falando de um processo real de reprogramação mental, baseado em escolhas conscientes, hábitos certos e um jeito novo de ver a vida. O que você acredita sobre dinheiro determina como você se comporta com ele. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, quem enriquece fez algo errado, ou ser rico não é pra gente como a gente, sinto te dizer. Essas frases viraram códigos invisíveis na sua mente, sabotando cada passo que você tenta dar para crescer financeiramente. É tipo tentar correr com um elástico preso no tornozelo. Você até tenta, mas algo sempre te puxa de volta. Mas calma, eu não vim aqui para apontar dedo. Pelo contrário, vim te mostrar que é possível soltar esse elástico mental e correr livre, rumo à vida que você realmente merece viver. E tudo começa agora, com uma decisão: escolher pensar diferente, para viver diferente. Esse livro não é sobre fórmula mágica, é sobre desbloquear a sua mente, limpar os entulhos que colocaram aí dentro, sem você perceber, e construir uma mentalidade tão poderosa que o dinheiro não vai ter outra escolha além de te seguir. Então, se você está cansado de repetir os mesmos ciclos, se sente que merece mais da vida e está disposto a encarar a verdade de frente, seja bem-vindo. Você está prestes a descobrir que a sua realidade financeira é só um reflexo do que acontece aí dentro. E que sim, mentes ricas criam realidades incríveis. Você não é pobre. Só está pensando pequeno e tá tudo bem mudar isso. Agora vou te contar uma coisa que talvez ninguém nunca teve coragem de te dizer. Você não é pobre. Você só tá pensando pequeno, e antes que você pense lá, vem mais um papo motivacional, deixa eu te avisar, isso aqui é um convite real para mudar de mentalidade, de quebra, mudar de vida. Sabe aquela sensação de que você nasceu para algo maior, mas parece que está sempre patinando no mesmo lugar? Tipo aquele sonho grande travado dentro de uma mente cheia de boletos e dúvidas. Pois é, isso não é fracasso. É só uma mente desacostumada a pensar grande. E adivinha? Dá para treinar. A real é que muita gente cresce ouvindo que ser rico é pecado, que dinheiro não dá em árvore, que a gente tem que se contentar com o que tem. Mas me diz, desde quando aceitar o mínimo virou sinônimo de humildade? Humildade de verdade é saber que você pode mais, e mesmo assim andar com os pés no chão menos, mas com a cabeça nas nuvens. Mirando longe, pensar pequeno é um hábito, mas pensar grande é uma decisão. E essa decisão, ninguém pode tomar por você. Só que a boa notícia é: você pode tomar ela agora mesmo. Tipo agora, nesse exato segundo. Porque a mudança não começa quando você ganha mais dinheiro. Ela começa quando você começa a pensar como alguém que já tem. Sua mente é uma fábrica. E adivinha, ela fabrica exatamente aquilo que você alimenta nela todos os dias. Se você bota medo, vem escassez. Se você bota coragem, vem ideia. Se você bota visão, vem oportunidade. Se você planta limitação, vai colher falta. Mas se planta abundância, meu amigo, segura. Porque quando você muda o jeito de pensar, muda o jeito que o universo te responde. Então, é isso. Tô aqui só pra te lembrar e te cutucar um pouco mesmo, você não tá preso. Tá só pensando pequeno demais pra sonhar grande. E se chegou até aqui, é porque no fundo, lá no cantinho da sua alma, você sabe que nasceu para mais. Não se esquece. Mente rica, vida rica. Pensamento pequeno, resultado pequeno. E aí, bora pensar do tamanho da vida que você quer viver? Porque sim, Arturo Mental. E o seu novo já tá batendo na porta. Sua mente é seu. Primeiro investimento e o mais lucrativo também. Deixa eu te falar uma parada que pode até parecer óbvia, mas que pouca gente realmente entende. Antes de investir em qualquer coisa, ações, curso, negócio, Bitcoin, sei lá, o investimento mais urgente é na sua mente. É isso mesmo. A mente é o terreno. O resto
é só construção. Não adianta nada você querer colher resultados de milionário com pensamento de escassez. É tipo plantar a manga esperando que nasça ouro. Não rola. Se sua cabeça ainda não está preparada para receber, criar e manter riqueza, ela vai rejeitar qualquer chance de crescer. E não é má sorte, tá? É programação interna mesmo. E isso pode e deve ser ajustado. Sabe qual foi o maior investimento que eu já fiz na vida? Foi quando eu decidi mudar o jeito que eu pensava sobre mim, sobre dinheiro e sobre o que eu achava que merecia. Não foi fácil, confesso, mas foi aí que tudo começou a virar. Porque quando a mente se expande, meu amigo, ela não volta mais para o tamanho anterior. Mudar a mente é como trocar de lente. Você começa a ver oportunidades onde antes só via problema. Enxerga soluções onde antes só enxergava dívidas. Percebe que dinheiro não é o vilão, e sim um reflexo do valor que você acredita ter e entregar. E cá entre nós, investir na mente é o único investimento que ninguém pode te roubar. Nem crise, nem governo, nem azar, nem inveja. Tá tudo aí dentro. E quanto mais você alimenta, mais forte fica. Mais afiado, mais criativo, mais estratégico, mais livre. É por isso que, na moral, o primeiro passo para qualquer pessoa que quer mudar de vida é ajustar a forma de pensar. Não importa se você está com zero na conta ou já tem uma graninha guardada. Se a mente ainda carrega medo, crenças sabotadoras e pensamentos pequenos, a grana até pode vir, mas não fica. Então se liga, antes de abrir um novo negócio, antes de pedir aumento, antes de querer ganhar mais, investe em você, no seu pensamento, no seu jeito de ver a vida, porque depois disso, tudo que você tocar começa a florescer. No fim das contas, mente rica é solo fértil. E onde tem solo fértil, tudo que você plantar, cresce. De esforçado a milionário. O dia em que a mente do meu amigo virou a chave. Ontem mesmo eu tava ali, sentado com um amigo meu, daqueles caras que você olha e pensa, esse aí trabalha como um condenado, mas parece que a vida nunca ajuda. Só que dessa vez, a conversa foi diferente. Ele abriu o notebook, me mostrou a carteira de investimentos dele e juro pra voca, eu fiquei de queixo caído. O cara acumulou mais de 2 milhões de reais em menos de 3 anos. E não foi na sorte não, foi na mente. Sim, eu acompanhei esse processo de perto. Esse meu amigo sempre foi batalhador, daqueles que ralam mesmo, sabe? Mas vivia correndo atrás do próprio rabo. Ganhava, gastava, se enrolava. Até que um dia ele me falou algo que até hoje ecoa aqui. Cansei de trabalhar muito e continuar no mesmo lugar. Agora, eu vou trabalhar na minha cabeça. E ele fez exatamente isso. Começou a ler tudo que era livros sobre educação financeira, mentalidade de riqueza, psicologia do dinheiro, assistia vídeos, fazia anotações, aplicava. Aos poucos, aquele cara que antes só sabia correr atrás do prejuízo, começou a investir com estratégia, pensar no longo prazo, controlar as emoções e principalmente menos agir como quem já era rico, mesmo quando ainda não era. Hoje, olhando a carteira dele, eu quase não acredito. Tem ações, fundos imobiliários, criptomoedas, estoques internacionais e até uns ativos que eu mesmo nunca tinha estudado direito. O cara diversificou bonito. Mas o que mais me impressiona não é o patrimônio em si, é a mudança de mentalidade. É ver um cara que antes tinha medo até de guardar dinheiro no banco, agora analisando ativos com calma, segurança e visão de futuro. Sabe o que mudou? A mente. A mente dele ficou maior que os problemas. E quando isso acontece, o dinheiro começa a vir como consequência. Essa história é só uma entre tantas, mas eu quis te contar porque ela é real, recente, e mostra que não tem segredo. Quem muda a forma de pensar, muda a forma de viver. Então se você está aí, se sentindo travado, mesmo se esforçando todos os dias, respira fundo. Talvez não seja a falta de sorte. Talvez seja só a falta de um novo pensamento. Porque, como eu sempre digo, o dinheiro mora onde a mente é rica. E a chave está na sua mão. Não é só dinheiro, é mente milionária. A verdadeira proposta deste livro, se você pegou esse livro achando que ia encontrar só dicas para ganhar dinheiro rápido, investir em criptomoeda ou montar o próximo negócio da moda, bom, deixa eu te contar um segredinho. Isso aqui vai muito além de grana na conta. Vai direto para a raiz de tudo menos a sua mente. Sim, eu falo sobre riqueza material, claro, porque a gente vive no mundo real, e dinheiro importa sim. Mas a grande virada, o que muda tudo de verdade, é quando você entende que o seu saldo bancário é só o reflexo da sua programação mental. E é aí que entra a proposta desse livro. Esse não é só um manual financeiro. É tipo um update mental mesmo. Um convite para você reprogramar seus pensamentos, limpar as crenças velhas que te travam e instalar uma nova versão de você mais confiante, mais próspero, mais livre. Sabe aquelas vozes internas que dizem que você não pode,
que não nasceu para isso, que dinheiro não é para você. Então, esse livro é para silenciar essas vozes e fazer nascer uma nova conversa aí dentro. Uma conversa mais leve, mais rica, mais inteligente, porque no fim das contas você não atrai o que quer, você atrai quem você acredita que é. E se lá no fundo você ainda carrega a imagem de alguém quebrado, perdido, limitado, adivinha? Isso vai se refletir em tudo. Mas se você começar a se ver como alguém capaz, merecedor e em construção, o jogo vira. E vira bonito. A proposta aqui é clara: te ajudar a pensar, sentir e agir como alguém que nasceu para viver com abundância. Não só financeira, mas emotional, espiritual, relacional, profissional. Porque, vamos combinar, não adianta nada ser rico de dinheiro e pobre de mente, né? Então já vai se preparando, porque a cada página você vai perceber que a verdadeira fortuna não começa no cofre, começa no cérebro. E quando a mente muda, tudo muda. Bora programar essa nova realidade juntos, porque ela já está te esperando. Capítulo 1. Tudo é criado. 2 vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Sabe aquele ditado? Tudo começa com um pensamento? Pois é, isso não é só papo bonito, é realidade pura. Tudo que existe hoje, desde o celular que você está usando, até os milhões que algumas pessoas acumulam, foi criado primeiro dentro da cabeça de alguém. E só depois, virou coisa palpável. Quer um exemplo simples? Pensa em uma casa. Antes dela ser construída, teve um projeto. Antes do projeto, teve uma ideia. Antes da ideia, tive um sonho. Ou seja, tudo o que é visível, nasceu do invisível. Tudo que a gente toca começou como algo que alguém pensou. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse capítulo. A sua mente é o primeiro canteiro de obras da sua vida. É ali que você projeta, constrói, ajusta, muda, e o mais doido, ela tá trabalhando o tempo todo, mesmo quando você não percebe. O problema é que, se você não controla esse processo, acaba construindo coisa errada, tipo uma vida cheia de dívidas, medos e limitações. Mas calma, porque aqui vem a boa notícia. Se você criou sua realidade atual, com os pensamentos que teve até hoje, então pode criar uma nova realidade com os pensamentos que vai ter a partir de agora, simples, assim. Nada místico, nada fora do seu alcance. A mente é tipo um estúdio de criação. Tudo que você visualizar com clareza, sentir com intensidade, sustentar com consistência, uma hora se manifesta. Pode parecer exagero, mas se você olhar com atenção para sua vida atual, vai perceber que ela tem tudo a ver com o que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo e, claro, sobre o dinheiro. Então, prepara aí seu coração, porque nesse primeiro capítulo a gente vai entrar fundo nessa ideia. Você vai entender como usar a sua mente como ferramenta de construção da realidade que realmente deseja viver. E não precisa de diploma para isso. Só de consciência, intenção e um pouquinho de treino, pensou, sentiu, criou. A ciência real por trás da manifestação tá achando que manifestar é só coisa de esotérico com incenso na mão. Nada desse. Hoje eu quero te mostrar que tem ciência de verdade por trás desse lance de pensamento criativo e manifestação. E olha, quando você entende isso, parece que o jogo começa a ficar mais claro e mais divertido também. Troca de conversa, o nosso cérebro não sabe diferenciar algo que você viveu de verdade de algo que você só imaginou com emoção. Pois é, quando você visualiza uma situação com detalhes, sente na pele, acredita de verdade. Seu cérebro acende as mesmas áreas como se aquilo já estivesse acontecendo de fato. Não é neurociência. Isso significa que, se você pensa e sente como alguém próspero, seguro, confiante, seu corpo inteiro começa a se alinhar com essa nova realidade. Você libera hormônios como dopamina e serotonina, que melhoram sua energia, suas decisões e até sua postura. E adivinha, o mundo responde ao que você emana. Não porque o universo é místico, mas porque você começa a se comportar como alguém que merece e atrai oportunidades. Agora junta isso com a plasticidade cerebral, menos aquela capacidade que o cérebro tem de se moldar conforme o que você repete. E pronto, você vira uma fábrica mental de novos resultados. Quanto mais você visualiza, sente e repete pensamentos positivos e construtivos, mais você reforça caminhos neurais que sustentam esse novo eu que está nascendo. Mas, calma aí, não é só fechar os olhos e esperar cair um pix do céu, tá? Manifestar não é sobre cruzar os braços. É sobre alinhar pensamento emakau e aka. É tipo plantar uma semente poderosa dentro da mente e regar todos os dias com atitude, intenção e fé. Então, se alguém te disser que manifestação é só pensamento positivo, pode sorrir e responder: é pensamento positivo sim, mas com um embasamento científico, tá?
Porque agora você sabe, quando você pensa com clareza, sente com intensidade e age com consistência, o mundo se ajeita. E aí, bora usar essa ciência a seu favor? Porque tudo que você quer já existe, só está esperando você imaginar primeiro. Sua mente é molde. Como a neuroplasticidade pode enriquecer seu jeito de pensar? Dinheiro. Você já ouviu falar em neuroplasticidade? Calma, que o nome é chique, mas o conceito é simples e poderoso. Em resumo, o seu cérebro é moldável, tipo uma massinha inteligente. E ele se adapta ao que você repete, ao que você acredita, e sim, ao jeito como você enxerga o dinheiro. Isso significa que, mesmo que você tenha crescido ouvindo que dinheiro é suado, para ficar rico tem que nascer em berço de ouro. Ou isso não é pra gente como a gente. Dá pra reprogramar tudo isso, literalmente. E isso não é só papo de coach, é ciência de verdade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de criar novas conexões neurais. Ou seja, se você começa a pensar diferente sobre o dinheiro, com consistência, emoção e intenção, seu cérebro começa a trocar os caminhos antigos de escassez por novos de abundância. É como se ele dissesse: então agora a gente joga outro jogo? Beleza, bora se adaptar. Mas tem um detalhe importante aqui. O cérebro aprende pelo que você repete, não pelo que você deseja da boca para fora. Não adianta dizer sou rico e continuar agindo, sentindo e pensando como alguém quebrado. Ele precisa ver consistência, senão volta pro automático. E o automático geralmente vem do medo. Agora pensa comigo, se você treinar sua mente todos os dias para pensar como um investidor, agir como alguém que merece prosperar, falar como quem confia em si mesmo, com o tempo seu cérebro vai transformar isso em padrão. E quando vira padrão interno, vira resultado externo. Então sim, você pode criar um novo cérebro financeiro com a prática certa. É treino, é intenção, é decisão. E o mais incrível é que, quanto mais você pratica pensamentos de riqueza, mais fácil eles se tornam. Porque o cérebro quer economizar energia. E se você mostrar para ele que pensar grande é o caminho, ele começa a fazer isso no automático. No fim das contas, a gente não nasce com uma mente rica ou pobre, menos a gente forma essa mente ao longo do tempo. E se foi formada, pode ser reformada. Seu cérebro está pronto para mudar. A pergunta é, você está disposto a ensinar ele a pensar como um milionário? Porque, se tiver, a neuroplasticidade vai trabalhar por você. Todo santo dia, ele viu o futuro. Primeiro na cabeça. Você já parou para pensar que todo milionário de verdade viu a riqueza muito antes dela aparecer na conta? É como se eles tivessem um filme mental rodando lá dentro, onde tudo já estava pronto, mesmo quando o mundo dizia que não fazia sentido nenhum. E se tem um cara que é prova viva disso, é o Steve Wozniak, o gênio meio tímido por trás da Apple. Sim, é isso mesmo que você leu. Enquanto todo mundo só lembra do Steve Jobs com o seu jeito visionário, foi o Woz quem colocou a mão na massa e desenhou, na cabeça, o computador pessoal, quando isso ainda era uma ideia absurda. Na época, computador era coisa de laboratório, gigante, feio e inacessível. Mas ele já enxergava uma realidade diferente. Ele via menos com clareza, menos um futuro onde qualquer pessoa poderia ter um computador na mesa de casa. E sabe como tudo começou? Na Ament Delhi. Antes de existir o Apple I, existia o Woz sentado em casa rasquenrando placas, sonhando acordado com circuitos, conectando pontinhos invisíveis. E, o mais importante, acreditando com tanta força naquilo que o mundo, uma hora, teve que acompanhar. Visualizar não é sonhar por sonhar. É criar uma imagem tão forte dentro da cabeça que o corpo começa a agir de acordo com ela. Foi isso que ele fez. Não tinha grana, não tinha apoio, não tinha mercado. Mas ele tinha visão. E a visão certa é mais valiosa que qualquer investimento inicial. Hoje, bilhões de pessoas usam tecnologias que só existem porque um cara decidiu acreditar no invisível. Wozniak viu primeiro e depois construiu. Esse é o poder da visualização. Tudo grande começa pequeno, dentro da mente. E se ele conseguiu imaginar e criar um mundo totalmente novo, por que você não poderia imaginar e criar sua liberdade financeira também? A fórmula está aí escancarada. Visualize com clareza, sinta com verdade e comece a agir como se já estivesse acontecendo. Porque, no fundo, é assim que os grandes jogam o jogo da vida, com a mente na frente e o corpo correndo atrás. Capítulo 2. Da escassez à abundância. O modelo mental que muda tudo. Agora que você já entendeu que tudo começa na mente, chegou a hora de encarar uma verdade que pouca gente tem coragem de falar. Ou você está operando no modo escassez, ou está operando no modo abundância. Não tem meio termo. E sim,
Isso influencia diretamente sua vida financeira, seus resultados e até sua autoestima. Eu sei porque vivi os dois lados da moeda. Já fui o cara que achava que dinheiro era difícil, que só dava para crescer se tivesse sorte, que cada centavo tinha que ser disputado no grito. E adivinha, vivia apertado, preocupado, travado, porque era assim que minha mente funcionava. A escassez é uma lente suja. Ela te faz ver o mundo como um lugar de falta de oportunidade, de tempo, de dinheiro, de valor, e quando você enxerga tudo como pouco, começa a agir como se o mundo fosse um campo de batalha. Você segura, se sabota, se esconde, se compara. E o pior, começa a acreditar que a vida é só isso mesmo. Mas aí, um belo dia, a ficha caiu. Não era o mundo que estava faltando, era a minha mente que não estava enxergando. E foi quando comecei a mergulhar nesse tal de modelo da abundância que tudo começou a virar. Porque não é papo de autoajuda, é reprogramação real. E outra forma do pensar, sentir e agir abundância. Não tem a ver só com ter muito, tem a ver com acreditar que sempre há mais. Mais ideias, mais possibilidades, mais caminhos, mais valor dentro de você. É quando você para de competir e começa a criar, para de sobreviver e começa a viver. E é exatamente sobre isso que esse capítulo vai falar. Você vai descobrir como identificar se sua mente está presa no modo escassez e como dar o salto para uma mentalidade de crescimento e liberdade. A mudança é invisível no começo, mas quando acontece, tudo em volta começa a acompanhar. Se prepara, porque a partir de agora você vai trocar a lente da escassez pela visão clara e poderosa da abundância. E quando isso acontece, não tem mais volta. Ainda bem, né? E aí, sua mente tá no modo escassez ou no modo abundância? Bora descobrir isso agora? Tá, agora é papo reto. Antes de seguir nesse caminho de transformação, a gente precisa parar um pouquinho e fazer um diagnóstico rápido. Em qual modelo sua mente está vivendo hoje? Porque não adianta falar de riqueza se a cabeça ainda está rodando o sistema. Escasso 10, sabe? Então bora lá. Responde aí com sinceridade brutal, para você mesmo, tá? Você sente culpa quando gasta dinheiro com você? Acha que para alguém ganhar, outro tem que perder? Fica com medo de investir porque acha que vai dar errado? Vive dizendo não dá? É muito caro? Isso não é pra mim? Comemora mais quando economiza R$ 20 do que quando ganha R$ 200? Vê o sucesso dos outros e pensa que eles têm sorte. Ou, algum contatinho? Se você respondeu sim para mais de 2 dessas, sinal de alerta. Provavelmente, sua mente ainda está operando no modelo da escassez. Aquele modo de pensar que te faz acreditar que o mundo é um campo de sobrevivência e não de oportunidades. Agora vamos inverter o jogo rapidinho. Você acredita que sempre pode aprender algo novo e crescer com isso? Consegue ver erros como parte do processo e não como fracasso final? Sente que o sucesso dos outros te inspira, ao invés de incomodar? Fala mais como eu posso fazer isso acontecer? Do que não consigo? Tem coragem de sonhar alto, mesmo que ainda não tenha tudo pronto? Se você tá nesse time aí, parabéns. Você já está operando, ou pelo menos se aproximando do modelo mental da abundância. Esse é o modo de pensar que expande, que atrai, que constrói. É onde mora a verdadeira liberdade, e não só a financeira. O mais massa de tudo isso, não importa onde sua mente está agora, ela pode mudar. Isso aqui não é sentença. É só um ponto de partida. E se você tiver coragem de encarar de frente e ajustar o que precisa, sua vida vai começar a andar num ritmo que talvez você nem imaginava ser possível. Então, me conta, em qual modelo você estava vivendo até agora? E mais importante ainda, em qual você escolhe viver daqui pra frente, porque a sua realidade obedece à mente que comanda, os hábitos que te quebram por dentro e você nem percebe. Sabotadores da escassez. Cuidado, viu? Porque tem uns comportamentos que parecem inofensivos, mas na real, estão te puxando pra trás, sem dó nem piedade. E o pior, eles nascem de um lugar silencioso, disfarçado, chamado mentalidade de escassez. Vou te contar aqui alguns desses sabotadores, pra você ficar esperto e começar a se libertar hoje mesmo. E se reconhecerem algum deles, não é motivo para se culpar, tá? É motivo para mudar. O primeiro deles é o famigerado. Não posso gastar disfarçado de responsabilidade. Não é que você tem que sair torrando dinheiro à toa. Claro que não. Mas tem gente que deixa de viver, de investir em si mesmo, de aprender, de crescer, só porque tem medo de ficar sem. E esse medo vira um imã que atrai exatamente a falta que você queria evitar. Outro sabotador clássico é comparar a própria vida com a dos outros o tempo todo. Aí você se frustra, se sente pequeno, desiste de tentar, e isso mina sua energia, sua criatividade,
sua ação. Quem vive se comparando esquece de construir o próprio caminho. Tem também o famoso deixa pra depois. Esse aqui é traiçoeiro! A pessoa quer melhorar de vida, mas vive empurrando pra segunda-feira, pro mês que vem, pro ano novo, só que o tempo passa e nada muda. Isso é um medo disfarçado de procrastinação. E quem espera demais perde o bonde. Outro sinal da escassez agindo é viver preso no mínimo. Tipo aquela mentalidade do pelo menos tenho um emprego, pelo menos estou pagando as contas, pelo menos estou sobrevivendo. Mas poxa, você não nasceu para pelo menos, você nasceu para viver com plenitude, com propósito, com potência. E para fechar, cuidado com o hábito de achar que sucesso é só para quem já nasceu no berço certo. Isso é sabotagem pura. Uma mente rica enxerga possibilidades. Uma mente travada só enxerga limites. E muitas vezes, esses limites nem existem de verdade, foram só instalados aí dentro, feito vírus no sistema. Então presta atenção. Esses comportamentos parecem pequenos, mas juntos viram um paredão invisível entre você e a vida que você merece viver. Agora que você já sabe disso, que tal começar a desmontar esses padrões, um por um? Porque, meu amigo, riqueza de verdade começa quando você para de se sabotar e começa a se permitir. Troque os óculos, enxergue o mundo com a lente da abundância. Sabe quando você coloca um óculos sujo e tudo parece meio apagado, sem cor, embaçado? Pois é, muita gente está vivendo a vida assim, com a lente da escassez, tapando a visão. O mundo está cheio de oportunidades, mas a pessoa só enxerga problema. O dinheiro está circulando, mas ela só vê falta. O sucesso tá bem ali na esquina e ela atravessa para o outro lado. A boa notícia? Dá para trocar essa lente. Dá para construir uma nova forma de ver a vida, com mais cor, mais espaço, mais possibilidades. Uma lente de abundância. E não precisa de mágica menos, só de intenção. A primeira coisa que eu fiz quando comecei a mudar minha mente foi parar de focar no que eu não tinha. Sério, antes, meu pensamento era sempre no que faltava. Falta dinheiro, falta tempo, falta apoio, falta tudo. Só que aí me dei conta. Quanto mais eu focava na falta, mais ela crescia. Foi AIQ, virei a chave. Comecei a agradecer o que já tinha, mesmo que fosse pouco. E sabe o que aconteceu? Meu olhar começou a mudar. Quando a gente agradece, a gente ativa o modo abundância dentro da mente. E tudo que antes parecia pouco começa a ganhar valor. Outro passo importante foi mudar meu vocabulário. Palavras como caro, difícil, impossível, não consigo foram sendo trocadas por como eu posso fazer acontecer, qual caminho ainda não vi, quem pode me ajudar, e só isso já expandiu meu mundo de um jeito surreal. Porque o jeito que a gente fala molda o que a gente vê. E uma coisa que me ajudou demais, me cercar de referências positivas. Comecei a seguir pessoas que pensavam grande, que falavam de dinheiro com leveza, que criavam, investiam, ensinavam. Isso me mostrou que não existe só um jeito de viver. E que sim, a abundância é um estilo de pensamento antes de ser um estilo de vida. Então se você sente que está vendo a vida com filtro de escassez, tá na hora de trocar de óculos. Mas dessa vez, na U e na ótica, é dentro de você. Porque quando a mente muda a lente, o mundo muda de cor. Bora enxergar o que já estava aí o tempo todo? Porque quando a gente começa a ver abundância em tudo, a abundância começa a ver a gente também. Capítulo 3, o que você fala reflete no que você fatura. Olha, talvez você nem perceba, mas as palavras que saem da sua boca estão moldando sua conta bancária todos os dias. E não estou exagerando. Tô falando sério mesmo. Porque o que você repete vira crença. O que você acredita vira ação. E o que você faz ou deixa de fazer vira seu resultado financeiro. Simples assim. Eu já fui daqueles que soltavam os está caro demais, quase como um vício. Ou então, o clássico dinheiro não dá em árvore, quem nasce pobre morre. Pobre, isso não é pra mim. E adivinha, minha vida era exatamente igual às palavras que eu dizia. Limitada, antrabada. Encolhida a boca era o espelho da minha mentalidade. E meu bolso só acompanhava. Foi só quando eu comecei a prestar atenção nisso que tudo começou a mudar. Verdade. Porque as palavras têm poder criativo. Elas são comandos. Elas constroem ou destroem. E o mais doido é que a maioria das pessoas fala no automático, sem nem perceber que está programando escassez o tempo todo. Esse capítulo aqui é um convite para você virar o jogo das palavras e começar a falar como quem já está construindo riqueza de dentro para fora. A gente vai falar de vocabulário financeiro positivo, de como substituir frases que te sabotam por palavras que te fortalecem, e até de como usar afirmações para reprogramar seu cérebro e seu saldo ao mesmo tempo.
Se prepare, porque depois que você muda o que fala, você muda o que vive. E não tem volta. O universo ouve, sua mente grava, e sua realidade responde. Bora afiar essa língua aí para ela trabalhar a seu favor? Porque quem fala como rico, começa a pensar como rico. E quem pensa como rico, não demora para ser também. Que você fala? Para você mesmo pode te quebrar. Ou you te enriquecer. Aquela vozinha que mora dentro da sua cabeça? Aquela que comenta tudo? Que critica, que julga, que dá pitaco? Pois é, essa autoconversa tem um poder absurdo de construir ou destruir sua realidade. E o mais louco, você escuta ela o tempo todo, mas quase nunca percebe o quanto ela manda no seu destino. Por muito tempo, eu nem dava bola para isso. Falava para mim mesmo coisas como: você é lerdo, isso não é para você, vai dar errado de novo. E depois me perguntava por que minha vida não andava. Mas aí caiu a ficha. Se eu sou o que eu penso e o que eu falo, então eu estava me programando para perder? A forma como você conversa com você mesmo é um código de programação mental. Se você repete todos os dias que não é capaz, que não consegue, que dinheiro é difícil, o seu cérebro entende aquilo como verdade. E ele vai começar a agir para manter você exatamente nesse lugar. Agora, o que acontece quando você muda esse script? Quando começa a dizer para si mesmo: eu sou capaz, eu mereço prosperar, o dinheiro flui para mim com facilidade. A mágica começa. Mas na real, não é mágica, é neurociência. Seu cérebro responde à repetição. Ele vai se moldando conforme aquilo que você fala, sente e acredita com frequência. É por isso que as afirmações positivas são tão poderosas. Não é sobre iludir a mente, é sobre ensinar ela a enxergar novos caminhos. É tipo atualizar, ou você sai da versão modo escasso, travado e cansado, e instala o modo prospero, criativo e confiante. E o mais incrível é que, com o tempo, essa conversa nova vai virando automática. Você começa a pensar diferente, sem nem perceber. E quando percebe, sua vida já está em outro ritmo. Então bora combinar uma coisa? A partir de hoje, nada de falar mal de você para você mesmo. Se for para repetir algo, que seja para te fortalecer. Porque o que você fala internamente, vira o que você vive externamente. Palavra tem poder, principalmente a que você diz quando ninguém está ouvindo. Troque o tá caro. Por como eu faço para pagar isso com folga? Você já percebeu que tem umas palavrinhas que a gente solta no automático e que, sem querer, travam a nossa vida financeira? Tipo aquele famoso está caro demais. Eu mesmo vivia falando isso, em voz alta, em pensamento, até rindo com os outros. E nem percebia o estrago que essas palavrinhas estavam fazendo no meu bolso. E na minha mente, a real é que o jeito que você fala sobre dinheiro molda a forma como você lida com ele. Se toda vez que vê algo de valor você diz está caro, seu cérebro entende que aquilo é inalcançável, e ele para de buscar soluções. Simples assim. Você fecha a porta antes mesmo de tentar entrar. Agora experimenta mudar o vocabulário. Ao invés de está caro, diz assim: como eu posso gerar mais valor para ter isso com tranquilidade? O que eu preciso aprender ou fazer para conquistar isso com leveza? Se alguém consegue pagar isso, por que eu não posso também? Percebe a diferença? Não é só trocar palavras, é mudar o foco da escassez para a solução. A primeira forma paralisa. A segunda ativa. Uma fecha, a outra abre. Outro exemplo clássico é quando a gente diz: eu não tenho dinheiro para isso. Tenta trocar por isso não é prioridade agora, mas em breve vai ser. Como eu posso me organizar para isso caber na minha realidade? Porque, vamos combinar, nem sempre é falta de dinheiro, às vezes é só falta de visão. E visão a gente ajusta com linguagem. O jeito que você fala te coloca no lugar de vítima ou no lugar de protagonista. A escolha é sua. Desde que comecei a cuidar do meu vocabulário financeiro, percebi que minha mente ficou mais criativa, mais ousada, mais estratégica. E isso começou a se refletir nos meus ganhos, nas minhas decisões e até na forma como eu me valorizo. Então, fica aqui meu convite direto. Vigia o que você anda falando sobre dinheiro, porque isso está programando seu cérebro o tempo todo. E se for para repetir algo que seja uma frase que te empurre para cima, fale como quem merece. Pensa como quem já tem. E haja como quem já entendeu que a riqueza começa nas palavras. Bora mudar esse dicionário mental e construir uma realidade mais próspera, porque quem fala como rico já está mais perto de ser. Afirmações que valem ouro. Diga isso todo dia e veja a sua realidade mudar. Quer saber um hábito simples, que, quando feito com intenção, pode mudar sua vibração, sua mente e seu saldo bancário? Afirmações diárias. Mas não é qualquer afirmação jogada no vento, não. Tô falando de
Afirmações de riqueza com propósito. Aquelas que você fala sentindo de verdade, com o coração batendo junto, e a mente acreditando no que está saindo da sua boca. No começo, confesso que eu achava meio bobo. Repetir phrases tipo, eu sou rico, o dinheiro vem até mim. Parecia forçado. Mas sabe o que eu percebi? Que o problema não era a frase, era o jeito que eu estava dizendo. Sem alma, sem verdade, sem conexão. Quando comecei a falar com fé, com presença, com propósito por trás, aí o jogo virou. Porque afirmações não são mágica. Menos são comandos para o seu cérebro. E se você repetir todo dia, com sentimento, aquilo vai virando verdade na sua mente. E o mais doido, quando a mente acredita, o corpo age. E quando o corpo age, a vida responde. Quer um exemplo? Eu acordo todos os dias e digo em voz alta sim. Em voz alta mesmo. Eu sou um imã de oportunidades financeiras. O dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu crio valor e recebo em abundância. Eu sou digno de prosperar e viver com liberdade. E quando eu digo isso, não é para fingir que já estou rico. É para lembrar quem eu estou me tornando. É tipo alimentar a mente com combustível premium antes de sair para a corrida do dia. E faz diferença. Muita. Então aqui vai o segredo. Escolha afirmações que façam sentido para você, que toquem seu propósito, que tragam aquele friozinho bom no estômago. Escreve, cola no espelho, grava no celular, repete no banho, onde for. Mas repete com vontade, porque com o tempo, isso deixa de ser frase bonita e vira identidade. E aí, bora testar? Porque quem afirma com verdade, transforma a realidade. Palavra tem poder, mas palavra com propósito tem poder multiplicado. Use a sua com intenção e deixe o universo trabalhar junto. Capítulo 4. Sentir antes de ter, a emoção que atrai. Dinheiro. Tá aí uma coisa que ninguém me contou no começo da caminhada. Não é só o pensamento que atrai riqueza, é a emoção que vem junto com ele. Isso foi só quando eu entendi isso que as coisas começaram a fluir de verdade. Porque pensar em dinheiro é fácil. Agora sentir como se ele já fosse real. Aí é que mora o segredo. A maioria das pessoas faz o contrário. Espera o dinheiro chegar, para se sentir próspera, segura, feliz. Mas adivinha? Esse sentimento nunca vem, porque a mente continua vibrando na falta. E a vida, que só responde ao que a gente emana, continua mandando. Mas daquilo que você já está sentindo em tu, sei liga o cérebro acredita no que você sente com intensidade. Ele não sabe se aquilo é real ou se é imaginação. Se você consegue ativar a emoção de já ter, já ser, já viver aquela realidade abundante, seu corpo inteiro entra em outro estado. E quando isso acontece, sua vibração muda. E quando a vibração muda, tudo começa a conspirar a favor. É por isso que esse capítulo aqui é tão importante. A gente vai falar de prática mesmo. Como ativar a emoção da abundância antes do dinheiro chegar. Como se sentir próspero sem ter que esperar o extrato mudar. Parece meio louco, eu sei, mas funciona. E eu vou te mostrar o porquê. Se você quer mesmo destravar a sua vida financeira, vai precisar aprender a sentir primeiro. Porque o universo não responde só ao que você pede, ele responde ao que você vibra. Então bora mergulhar nisso, porque quando você aprende a sentir riqueza, antes de ter, o ter vira só uma consequência. E das boas. Pensar ajuda. Sentir atrai o truque esquecido da riqueza. Se fosse só pensar em dinheiro que fizesse ele aparecer, nossa, já era para metade do planeta estar milionária, né? Pork, penser. A gente pensa, quero ganhar mais. Quero liberdade, quero viver tranquilo. Mas o que muita gente não entendeu ainda é que só pensar não move o universo. O que move de verdade é sentir sim. Sentir riqueza atrai muito mais do que só pensar nela. E eu te explico o porquê. O pensamento é o primeiro passo, claro. É ele que dá o comando. Mas quem embala o pacote e manda pro universo é a emoção. A emoção é o sinal que vibra. É tipo o Wi-Fi, entre o que você quer e o que começa a chegar. Quando você sente como se já tivesse o que deseja, o seu corpo muda. Seu estado interno se transforma. Você anda diferente, fala diferente, decide. Different. E isso ativa uma sequência de atitudes e percepções que te colocam num caminho completamente novo. Um caminho onde a oportunidade reconhece quem você está se tornando agora. Pensa comigo, se você só pensa em riqueza, mas sente medo, dúvida, aperto, qual energia está mandando? Não é a do pensamento, é a do sentimento. E é ela que define o que você atrai ou repele. É como colocar perfume de sucesso e desodorante de fracasso ao mesmo tempo. O cheiro que fica é confusão. Foi só quando eu comecei a sentir de verdade a paz de ter liberdade financeira, a leveza de pagar as contas sem estresse,
a alegria de ver meu dinheiro crescendo, que minha vida começou a mudar. E não, meu extrato não mudou primeiro. Minha energia mudou. E aí o resto veio atrás. Então, antes de pedir dinheiro, sinta como é viver com ele. Antes de cobrar o universo, mostre para ele como é vibrar na frequência da abundância. Porque quem sente como rico se torna um imã de prosperidade. E esse é o verdadeiro jogo. Vê com o coração, técnicas simples de visualização emocional que atraem riqueza de verdade. Beleza? Você já entendeu que sentir vem antes de ter, né? Mas aí vem a pergunta que muita gente me faz. Tá, mas como é que eu faço para sentir algo que ainda nem aconteceu? E é aí que entra uma das ferramentas mais poderosas que eu uso todos os dias. Visualização emocional. Não é só fechar os olhos e imaginar um carro novo ou um extrato recheado. Não, isso é visualização fria. O que muda? O jogo mesmo. É colocar emoção na cena, é você se ver lá vivendo a cena, sentindo o cheiro do ambiente, ouvindo os sons, sorrindo como se fosse real. Porque para sua mente, isso já conta como verdade. E quando a mente acredita, o corpo acompanha. Quer um exemplo prático? Vamos fazer agora rapidinho. Fecha os olhos por uns segundinhos. Isso. Agora mesmo. Respira fundo. Agora imagina você abrindo a sua conta bancária e vendo lá um valor que te faz sorrir de canto a canto. Imagina a sua reação. O frio na barriga. O alívio. A gratidão. O que você faria em seguida? Quem você contaria primeiro? Como você se sentaria? Como você respiraria? Segura essa emoção aí por uns instantes. Sentiu? Pois é. Esse exercício simples já ativa uma nova frequência em você. E quanto mais você pratica, mais fácil fica acessar esse estado vibracional de riqueza. E o melhor, você pode fazer isso em qualquer lugar menos no banho, no ônibus, antes de dormir, acordando. Só precisa de um pouquinho de silêncio e disposição. Aqui vão mais 3 técnicas de visualização emocional que eu uso direto. Cena do futuro ideal todo dia de manhã. Eu me imagino vivendo um dia comum na minha vida ideal. Acordando numa casa linda, tomando café com calma, resolvendo coisas que amo. É como se eu já morasse nesse futuro. Visualização com gratidão antecipada. Antes de dormir, eu agradeço por coisas que ainda não aconteceram, como se já fossem reais. Tipo, obrigado pelo meu próximo lançamento de sucesso. Obrigado pela liberdade de tempo e dinheiro. Chuva de abundância. Essa é divertida. Eu imagino notas de dinheiro ou oportunidades caindo do céu, literalmente. E eu fico no meio, rindo, agradecendo, pegando tudo com alegria, bobo. Talvez funciona demais. O segredo aqui não é a perfeição da imagem, mas a verdade da emoção. Se você sente com sinceridade, mesmo por um minutinho, o seu corpo grava, sua mente registra e sua energia envia o sinal certo. Então, se você quer ver resultados diferentes lá fora, começa a criar cenas diferentes aqui dentro, porque, a vida externa nada mais é do que o reflexo daquilo que você visualiza e sente com frequência. E aí, bora treinar essa mente rica todos os dias? Porque quem visualiza com emoção, materializa com intenção. Quando sua vibração muda, seu dinheiro muda junto. Já percebeu que tem dias em que tudo flui? Você acorda bem, as ideias aparecem, os negócios andam, até o Pix pinga do nada. Mas tem dias que parece que o universo travou. Nada vai, nada vem, tudo emperra. E sabe o que está por trás disso? Seu estado vibracional? Sim, ele afeta até sua vida financeira. Não é papo místico, não. É energia real, viva, que você emite o tempo todo menos com seu humor, seus pensamentos, seus sentimentos e atitudes. E adivinha? O dinheiro tem uma sensibilidade danada para isso. Ele é meio seletivo, sabe? Ele gosta de quem vibra na leveza, na confiança, na criatividade e na abertura. Já quem vive no medo, na tensão, no aperto, normalmente só atrai mês do mesmo. Eu já testei isso na pele. Quando eu ficava naquela vibe de tá tudo difícil, nada dá certo, só gente rica tem chance. Meu campo vibracional era tipo um repelente de oportunidades. E claro, meus resultados refletiam exatamente essa energia. Mas comecei a cuidar da minha vibração, ouvindo músicas boas, fazendo afirmações, praticando gratidão, me cercando de coisas que me inspiram menos, as coisas começaram a destravar. De verdade. Vibrar alto é se colocar na mesma frequência da abundância. É você dizer para o universo, com um corpo e com a alma: tô pronto para receber. Estou disponível para crescer. Estou aberto para prosperar. E não é fingimento. É treino. Você pode acordar um dia ruim e ainda assim escolher subir sua frequência com atitudes simples. Quer alguns atalhos para isso? Anota aí, respira fundo e sorri, mesmo sem vontade. Escuta algo que te inspire, agradece.
Poetry. Coisas na Hora. Lembra de um momento em que se sentiu vitorioso. Visualiza algo que você quer, como se já tivesse. Parece simples? É mesmo, mas poderoso demais. Porque quando você vibra no medo, atrai escassez. Quando você vibra na confiança, atrai oportunidades. O dinheiro gosta de energia fluida. Do Man Clara. De coração confiante. Então, se quiser ver seu campo financeiro crescer, cuide, primeiro, do seu campo vibracional. Porque no final das contas, você não atrai o que quer. Você atrai o que vibra. Capítulo 5. Seu cérebro é uma máquina de crenças. E ele precisa de atualização. Se eu pudesse te mostrar como seu cérebro realmente funciona, tipo abrir uma tampa e mostrar os fios, você ia ver algo parecido com um computador antigo, cheio de programas rodando no fundo, sem que você perceba. E o detalhe mais doido, a maioria desses programas, ou melhor, dessas crenças nem foram escolhidos por você. É isso mesmo. Seu cérebro é uma máquina de crenças. Ele aprende, grava, repete e pronto. Vira automático. E muitas dessas crenças sobre dinheiro, sucesso e merecimento foram instaladas lá quando você ainda era criança, ouvindo frases tipo: dinheiro não dá em árvore. Quem muito quer, tudo perde. Rico é tudo ladrão. Isso não é pra gente como a gente. E aí, o tempo passa, você cresce, trabalha, estuda, tenta mudar de vida, mas continua patinando. Por quê? Porque o sistema interno ainda tá rodando, aquele velho software sabotador. Seu cérebro tá lá, achando que tá te protegendo, quando, na real, tá só te mantendo preso num padrão que nem é mais seu. Esse capítulo é pra isso. Pra te mostrar que dá sim pra atualizar o seu sistema mental. Dá pra identificar as crenças que estão te travando. Jogar fora o que não serve mais e instalar novas ideias, mais leves, mais inteligentes, mais alinhadas com a vida que você quer criar, e não precisa fazer isso tudo de uma vez. Basta começar, porque cada nova crença positiva que você coloca dentro de você é como apertar, atualizar, nesse computador que você carrega entre as orelhas. Se prepara, porque hoje a gente começa a reprogramar sua mente para riqueza. Bora fazer uma limpeza nesse HD mental aí? Porque, se a mente muda, a vida muda junto. E sem nem precisar reiniciar as mentirinhas que você acredita e que te deixam quebrado sem saber. Tá na hora de encarar a real. Tem umas ideias sobre dinheiro que a gente carrega desde pequeno, que são verdadeiros bloqueios invisíveis, tipo armadilhas mentais que parecem inocentes, mas que vivem sabotando o nosso crescimento sem a gente nem perceber. Quer ver? Me diz se alguma dessas frases te soa familiar. Dinheiro não traz felicidade. Quem nasce pobre, morre pobre. Para ganhar dinheiro tem que ralar muito. Rico é tudo metido, aproveitador. Se eu tiver demais, alguém vai ficar sem. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Pois é. Essas são só algumas das crenças limitantes mais comuns sobre dinheiro. E o mais louco. Muitas delas vêm de onde? Da infância, daquilo que a gente ouviu, viu e sentiu dentro de casa. Talvez seus pais eram trabalhadores honestos, mas viviam falando que dinheiro era coisa suja, ou que só gente gananciosa enriquecia. E você, sem filtro nenhum, gravou aquilo como verdade absoluta. Outras crenças vêm da escola, da igreja, dos filmes, das músicas, das novelas. Tudo vai moldando nosso cérebro aos pouquinhos. E aí, quando você tenta crescer financeiramente, parece que tem uma força invisível te puxando de volta para a escassez. E tem mesmo. É a sua mente dizendo: ei, crescer é perigoso. Isso não é para você. O pior é que essas crenças não só atrapalham a entrada de dinheiro, elas distorcem a forma como você enxerga o mundo. Você começa a se sentir culpado por querer mais. Acha que não merece, que tem algo errado com você por sonhar alto. E isso tudo vira um ciclo vicioso de autossabotagem. Mas se essas crenças foram aprendidas, elas também podem ser desaprendidas. E melhor ainda, substituídas por outras mais saudáveis, mais inteligentes, mais alinhadas com a vida que você quer construir. O combo poderoso. Repetição, intenção e ação. O jeito certo de reprogramar sua mente. Quer mudar de vida de verdade? Intua e liga. Não adianta só querer. Tem que reprogramar. E quando, e eu digo reprogramar, estou falando daquele trabalho interno, silencioso, mas poderoso, que acontece no seu subconsciente. Essa parte da sua mente que controla quase tudo que você faz, sem você nem perceber. Agora, como é que a gente muda esse sistema invisível que está rodando por trás das cortinas? Simples, mas não fácil. Com repetição, intenção e ação. Esse é o trio que muda tudo.
começando pela repetição. O seu subconsciente aprende por insistência. Se você repete um pensamento, uma frase, uma imagem mental todo santo dia, ele começa a aceitar aquilo como verdade. Por isso que afirmações, visualizações e mantras funcionam menos desde que feitos com constância. É tipo academia mental. Não adianta malhar um dia e esperar músculo aparecer. Agora, não adianta só repetir no modo automático. Tem que ter intenção. Tem que sentir o que você está dizendo. Tem que falar com presença, com energia, com verdade. É aí que a mágica acontece. Quando você afirma eu sou próspero, mas fala com o corpo, com a alma, seu cérebro presta atenção. Ele grava. Ele começa a ajustar tudo por dentro. E aí vem o ponto-chave: ação. Porque só ficar repetindo e sentindo, mas não fazer nada, não resolve. Você precisa agir alinhado com essa nova programação. Quer ser alguém que pensa e vive como rico? Então comece a tomar decisões mais conscientes, falar com mais confiança, se comportar como quem já está crescendo, mesmo que ainda não esteja 100% lá. Esse trio: repetição, intenção mais ação, é tipo o botão de atualizar o sistema da sua mente. Vai te tirar do modo escassez e te colocar no modo expansão. E o melhor, com o tempo, isso vira o seu novo automático. Você nem vai precisar forçar. Vai simplesmente ser. Então anota aí. Quer reprogramar o subconsciente? Repita com frequência. Sinta com força. Haja com coragem. Porque no fim das contas, quem treina a mente todo dia cria um destino diferente sem nem perceber, quebrando o ciclo de funcionário comum a bilionário. A virada de Kevin Systrom. Tem gente que olha para bilionário e pensa: nasceu em berço de ouro. Mas não é assim, viu? Tem uma galera que quebrou o ciclo da mesmice simplesmente porque ousou mudar o que acreditava sobre si mesmo, sobre o dinheiro e sobre o que era possível. E um exemplo que me inspira demais é o do Kevin Systrom, o cara que criou nada mais, nada menos do que o Instagram. Sim, ele mesmo. Hoje, o Kevin tem uma fortuna estimada em quase 4 bilhões de dólares. Mas nem sempre foi assim. O que o Puka gente sabe é que antes de tudo isso, ele era só mais um funcionário comum no Vale do Silício, ganhando salário fixo e tentando achar um rumo. Só que tinha uma coisa diferente nele. Ele não se limitava pelo cargo que ocupava. A cabeça dele já estava pensando além, enquanto muita gente dizia: isso não vai dar certo. Tem aplicativo demais no mercado? Ninguém vai usar isso aí? Ele acreditava numa coisa simples. As pessoas gostam de compartilhar o que veem. E acreditou tanto nisso, que não só criou o aplicativo, como vendeu o Instagram para o Facebook por $1 bilhão em menos de 2 anos de existência. 2 anos. Dá pra acreditar? Agora pensa. E se ele tivesse deixado a dúvida dominar? E se ele tivesse acreditado que era só mais um programador? Provavelmente hoje ele seria só mais um nome no meio da multidão. Mas não. Ele escolheu pensar diferente. E quem pensa diferente, vive diferente. Essa história mostra que a virada na vida financeira começa na mente. Quando você muda o que acredita, o mundo muda o que te entrega. É como se o universo dissesse: então, agora você acredita em mais. Beleza. Toma aqui mais também. Então, se você ainda está preso num ciclo de escassez, limitação ou estagnação, faz como o Kevin. Olha para dentro, muda o que você acredita sobre você e age como se fosse possível. Porque, de verdade, e nunca se esqueça, os bilionários não nascem prontos. Eles nascem quando alguém quebra o ciclo mental. Capítulo 6. Pensamento positivo financeiro não é ilusão, é estratégia. Vamos combinar uma coisa logo de cara? Pensar positivo sobre dinheiro não é se iludir, e say prepare. Muita por aí ainda acha que manter a mente firme, confiante e otimista é coisa de gente viajandona, que vive de frases prontas e não encara a realidade. Mas deixa eu te contar uma verdade que aprendi na marra. O pensamento positivo, quando bem usado, é uma das armas mais estratégicas que você pode ter no campo financeiro. Não estou dizendo que você tem que ignorar os boletos ou fingir que está tudo bem quando não está. Não é sobre negar a realidade. É sobre treinar sua mente para encontrar soluções quando o caos tenta dominar. É você olhar para a conta zerada e, em vez de entrar em pânico, respirar fundo e pensar como o poço virá. Esse jogo, isso não é fantasia. Isso é inteligência emocional com foco financeiro. A real é que gente negativa quebra antes mesmo de tentar, enquanto o otimista de verdade não o que só repete frases bonitas, mas o que acredita e age em contrassensos, onde os outros só veem fim de linha. E isso, meu amigo, faz toda a diferença nos resultados. Nesse capítulo aqui, a gente vai desmistificar essa ideia de que pensar positivo é se enganar. Você vai entender como esse
tipo de pensamento, bem direcionado, pode aumentar seu foco, sua coragem, sua clareza mental e até sua capacidade de atrair oportunidades. Porque sim, o mundo presta mais atenção em quem anda de cabeça erguida do que em quem já chega derrotado. Então bora deixar o cinismo de lado e tratar o pensamento positivo como ferramenta estratégica, porque a forma como você pensa sobre dinheiro pode ser o seu maior ativo ou o seu maior bloqueio. E a escolha, como sempre, começa aí dentro: pensamento positivo ou viagem na maionese. Descubra a diferença antes que seja tarde. Tem uma linha bem fininha entre ser uma pessoa realmente positiva e ser aquele tipo de otimista cego que vive no mundo da lua, fingindo que está tudo bem, quando, na real, o barco está afundando. E vou te contar, eu já fui dos dois tipos. E posso dizer com todas as letras, tem uma diferença gritante entre positividade real e ilusão. Positividade real é estratégia. É quando você olha para a situação difícil, reconhece o problema, mas escolhe focar no que dá para fazer, no que dá para melhorar, no que ainda está vivo. É ter fé, mas com o pé no chão. É você dizer: tá difícil? Tá, mas eu vou achar uma saída. Já o otimismo cego, esse aí é traiçoeiro. É quando a pessoa fica só repetindo: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, mas não move um dedo, não muda a atitude, não encara o que precisa ser resolvido. E aí, quando o tombo vem, ela não entende por quê. Não adianta pintar a parede se a casa tá desmoronando, né? O que eu aprendi é que pensamento positivo de verdade não nega o desafio. Ele se fortalece dentro dele. Ele te dá clareza para agir, coragem para arriscar, sabedoria para aprender. Já o otimismo sem ação te deixa vulnerável, perdido e, pior, parado. Então bora ser sinceros com a gente mesmo? Tá tudo bem ter medo, tá tudo bem tá cansado, mas o que não dá é para viver se enganando, achando que só pensar bonito resolve. Resolve. Quando junto com um pensamento vem decisão, vem passo, vem atitude, se for para ser positivo, que seja daquele jeito que transforma, não daquele que esconde a poeira embaixo do tapete. O universo responde à energia, mas também respeita quem faz, por merecer. E a real é essa: fé sem movimento é só espera. Já fé com ação vira milagre. Pensar positivo dá lucro. Como a boa vibração te deixa mais focado, energizado e cheio de oportunidades. Se tem uma coisa que eu aprendi, quebrando a cara e depois colando os pedaços com fita de pensamento positivo, foi o seguinte: pensar positivo não é só ser legalzinho com a vida menos, é uma estratégia real que muda seu foco, sua energia e as portas que se abrem no seu caminho. Vamos começar pelo foco. Quando você está com a cabeça cheia de pensamento negativo, tudo parece um caos. Você se perde fácil, se distrai, duvida de si mesmo. Já percebeu? Mas quando você está positivo, de verdade, não fingindo, sua mente foca no que dá para fazer, e não no que te trava. Você para de gastar energia com preocupação inútil e começa a enxergar a solução onde antes só via problema. Falando em energia, meu amigo, isso muda tudo. Pensamento positivo aumenta sua disposição, seu brilho no olho, sua vontade de ir para cima. Parece besteira, mas é real. Quando você acredita que algo bom vai acontecer, seu corpo responde. Você levanta mais rápido, se arruma melhor, conversa com mais empolgação, e isso se espalha. Gente positiva atrai gente boa. Gente negativa afasta até o Wi-Fi, e é aí que entra a parte mais legal, as oportunidades. Quando sua mente está leve e confiante, você começa a notar coisas que antes passavam batido. Uma conversa vira conexão. Uma ideia vira projeto. Não vira aprendizado. E não é que o mundo mudou, foi seu olhar que ficou mais afiado, foi sua energia que ficou mais magnética. Eu já vi isso acontecer na minha própria vida, várias vezes. Toda vez que eu decidi escolher o lado, mesmo no meio da tempestade, algo novo apareceu. Um caminho, uma chance, uma solução inesperada. Não porque eu fiquei parado esperando, mas porque eu fiquei atento e preparado para receber. Então, se você ainda acha que pensamento positivo é só coisa de quem vive no mundo cor-de-rosa, deixa eu te dizer. É coisa de quem entendeu como o jogo da mente funciona. E quem joga bem dentro da cabeça, joga melhor na vida. Pensa positivo sim, mas pensa com intenção, com atitude e com fé. Porque quando você pensa bem, você vive bem. E quando você vive bem, a vida começa a te tratar melhor também. Cientistas também concordam pensar positivo. Engorda o bolso e a mente. Você já deve ter ouvido alguém dizendo que pensamento positivo não enche barriga. Pois é.
Quem fala isso com certeza nunca viu os estudos que mostram o contrário. Hoje em dia, não é só papo de coach ou livro de autoajuda. A ciência já comprovou que o mindset positivo tem impacto direto na sua performance financeira. E não, eu não estou inventando. Um estudo clássico da Universidade da Pensilvânia, por exemplo, mostrou que pessoas com um pensamento mais otimista têm mais chance de sucesso em vendas, nos negócios e até nos investimentos. Por quê? Porque gente positiva tem mais persistência, toma decisões com mais calma e não entra em pânico no primeiro tropeço. Já os pessimistas, bom, esses geralmente desistem antes do jogo começar. Outra pesquisa, feita por psicólogos da Universidade de Stanford, revelou que crenças positivas sobre dinheiro e merecimento afetam até a forma como o cérebro reage diante de riscos financeiros. Ou seja, quem acredita que pode prosperar toma decisões mais inteligentes, mais estratégicas e menos baseadas no medo. Ethan May, um levantamento feito pela Harvard Business Review, apontou que profissionais com mentalidade positiva ganham, em média, salários maiores e crescem mais rápido na carreira. Por quê? Porque eles se comunicam melhor, criam relacionamentos mais fortes e enxergam soluções onde outros só veem problema. E isso, no mundo dos negócios, vale ouro. A conclusão é simples. O seu mindset não é só um jeito de pensar bonitinho. Ele é uma ferramenta de performance. Ele impacta seu foco, sua energia, sua coragem e até seu bolso. Quem pensa positivo, age melhor. E quem age melhor, colhe o resultado. Então, da próxima vez que alguém disser que positividade não paga a conta, manda essa: verdade, mas ela me dá foco, me abre portas e me leva mais longe. E adivinha, isso sim paga menos e muito. Porque agora não é só feeling. É fato. É ciência. É poder mental em ação. Capítulo 7. Mente rica é mente em movimento. Se tem uma coisa que o Will aprende às vezes do jeito mais difícil, é que riqueza não combina com estagnação. Pode reparar, toda pessoa que tem uma mentalidade rica está sempre em movimento. Não estou falando de correr o tempo todo, se matar de trabalhar ou viver no automático, não. Estou falando de ação consciente, de sair do lugar, de buscar o próximo. Passo menos, mesmo sem ter todas as respostas ainda. A mente rica não espera o cenário perfeito para começar. Ela vai lá e começa. Ela se move com coragem, mesmo quando a dúvida aparece, porque ela entende que a clareza vem com a caminhada. Não antes dela, gente próspera não se paralisa diante do medo. Ela se move mesmo com ele nas costas. Esse capítulo aqui é um convite para isso. Para você ativar o modo ação com propósito na sua vida. Chega de ficar esperando o momento ideal, o dinheiro ideal, o conhecimento ideal. A verdade é que você já tem o suficiente para dar o próximo passo. E é esse passo que vai te levar para um novo nível de mentalidade e de resultado. A gente vai conversar sobre como transformar intenção em atitude, como criar pequenos hábitos que geram impacto gigante com o tempo e como sair do campo das ideias e entrar no jogo da realização. Porque pensar como rico é só o começo. Agir como rico é o que transforma. Então bora sair da teoria e começar a mover a energia? Porque, meu amigo, mente rica não fica parada. Mente rica constrói, testa, erra, aprende, melhora e cresce. Sempre. Atitudes que valem ouro. Eu faço e você pode fazer para turbinar a mente financeira? Tá querendo fortalecer sua mentalidade de crescimento financeiro? Ótimo, porque pensar grande é só o começo. O que transforma mesmo são as ações que você repete no dia a dia. E não precisa ser nada mirabolante, viu? São atitudes simples, mas que, com o tempo, reprogramam sua mente para viver na frequência da abundância. A primeira delas é alimentar a mente com bons conteúdos. Sério, isso aqui mudou minha vida. Em vez de passar horas vendo tragédia na TV ou fofoca na internet, comecei a consumir livros, vídeos e podcasts sobre dinheiro, mentalidade, negócios e comportamento. Resultado? Minha cabeça começou a trabalhar a meu favor e não contra mim. Outra coisa poderosa: andar com quem pensa grande. Você já reparou que as conversas que você escuta todos os dias moldam sua visão de mundo? Se todo mundo ao seu redor só reclama, acha tudo difícil e vive falando não dá, sua mente vai acabar acreditando nisso. Mas se você começa a conviver com gente que sonha alto, empreende, investe, cria, a sua vibe muda, você começa a se sentir parte do jogo. Agora vem um hábito que muita gente subestima: cuidar do próprio dinheiro com carinho. Não importa quanto você ganha menos, quando você começa a anotar, planejar, investir, nem que seja um pouquinho,
sua mente entende que você está no controle. E mente que se sente no controle para de sabotar e começa a colaborar. Outro ponto que reforça demais a mentalidade de crescimento é celebrar cada conquista, por menor que seja. Fez uma venda? Fatura extra? Quitou uma dívida? Comemora, vibra, reconhece. Porque isso reforça na mente aquela mensagem: tá dando certo, continua. E, por fim, uma das mais importantes, agir mesmo com medo. A mente cresce quando você enfrenta o desconforto. Quando você se inscreve naquele curso, faz aquele investimento, dá aquele passo que parecia grande demais, e depois descobre que não era tão grande assim, era só a mente que ainda não estava pronta. Agora está. Então é isso. Queerpad, como rico, maravilha, mas começa a agir também como quem acredita que está crescendo. Porque no fim, quem age como se já tivesse chegado, chega. E de um jeito leve, poderoso e consistente, quando nada acontece. Tá acontecendo como manter a consistência mesmo, sem ver resultado. Vou ser bem direto com você. Manter a consistência, quando tudo está dando certo, é moleza. Difícil mesmo é continuar firme quando os resultados demoram. Quando eu vou plantando, e nada de colher. Quando parece que o universo está de sacanagem com você. E eu sei bem como é essa fase, mas deixa eu te contar uma coisa que virou chave na minha vida. Só porque os frutos ainda não apareceram. Não quer dizer que a raiz não está crescendo. O processo é invisível primeiro. E isso vale para tudo. Finanças, projetos, mentalidade, negócios. O crescimento começa no escuro, no silêncio, no quase desistindo. O que me ajudou muito foi entender que consistência é identidade. Quando você decide ser a pessoa que aparece todo dia, faz o que precisa. Mesmo sem aplauso, mesmo sem like, mesmo sem pix caindo na hora, você está moldando um caráter mental de quem vai vencer. Você não depende mais do externo para continuar. Você age porque é quem você escolheu ser. Outra coisa que sustenta a caminhada é o foco no micro. Esquece um pouco o resultado gigante e celebra os pequenos sinais. Uma ideia que surgiu, uma dúvida que você superou, uma rotina que virou hábito. Isso é progresso. E progresso constante vale mais que sucesso instantâneo. E claro, tem um detalhe que muita gente esquece. O tempo não está contra você. Ele está trabalhando com você. Enquanto você repete e aprende, corrige, ajusta, o tempo vai somando. E do nada, num dia qualquer, aquilo que parecia invisível começa a florescer. E aí o povo chama de milagre ou sorte. Mas você sabe que foi consistência. Quieta, teimosa, fiel então. Se os resultados estão demorando, não desanima. O invisível é o começo do inevitável. E quem permanece, colhe, sempre. Porque no fim das contas, consistência é o que transforma a intenção em realidade. Um passo de cada vez. Mesmo sem plateia. Mesmo no escuro. Porque quem não para, chega. Riqueza começa no café da manhã. Hábitos simples que reprogramam sua mente. Todo dia. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada de mudança de mentalidade, foi que pensar como rico não é um evento. Hábito. Não acontece de uma hora para outra, tipo um botão mágico que você aperta. É no dia a dia, nas coisinhas simples, que sua mente vai sendo reeducada para operar na frequência da riqueza. E a melhor parte, você não precisa de muito tempo, nem de dinheiro para isso. O que precisa é de intenção e consistência. Vou te mostrar aqui alguns pequenos hábitos diários que fazem uma diferença absurda quando o assunto é programar a mente para a prosperidade. Primeiro deles é escolher bem o que você escuta logo cedo. Em vez de acordar com um jornal cheio de tragédia, ou rolar o feed com notícia ruim, coloca um áudio, um podcast ou um vídeo com mensagem de crescimento, mentalidade, dinheiro, sucesso. Você alimenta sua mente, igual alimenta o corpo, e o que entra molda o que sai. Outro hábito simples e poderoso. Afirmações em voz alta. Sim, falar com você mesmo, mas não qualquer frase jogada no vento. Coisas como, eu sou capaz de criar riqueza, eu recebo dinheiro com facilidade e inteligência. Minha mente é treinada para crescer todos os dias. Parece bobo, mas essas repetições criam novos caminhos no cérebro. E, com o tempo, você para de duvidar e começa a acreditar de verdade. Também gosto muito de anotar meus ganhos e pequenas vitórias. Todo dia. Ganhou uma graninha, uma venda? Economizou no mercado? Anota. Isso reforça na sua mente que você está no caminho certo. O cérebro ama prova real. Quando você mostra para ele que está funcionando, ele coopera ainda mais. E olha esse aqui. Visualização. Rápida. Fecha os olhos por 2 minutinhos. Imagina você vivendo sua vida financeira dos sonhos. Não é só ver. Sente o alívio de não dever ninguém,
o gosto de tomar café tranquilo, o brilho nos olhos ao investir com confiança. Isso sintoniza seu corpo com a realidade que você quer atrair. Por fim, um hábito que mudou tudo para mim: escolher uma atitude. Rica por dia. Pode ser ajudar alguém, organizar suas finanças, estudar 10 minutos sobre investimentos, ou simplesmente dizer não para algo que não te leva para frente. Cada escolha consciente vai afinando sua mentalidade. Então é isso. Não subestime o poder dos pequenos, porque no fundo quem quer pensar como rico, precisa treinar como rico, um passinho por vez. E, quando você menos espera, sua mente já está jogando o jogo do crescimento, sem nem pensar. Capítulo 8. Espelhos da riqueza, relacionamentos. Ambiente e alto valor. Você já parou para pensar que tudo ao seu redor está refletindo o jeito que você se vê e se valoriza por dentro? Pois, às vezes, a gente foca tanto no que está faltando na conta bancária, que esquece de olhar para algo que pesa ainda mais. Os espelhos invisíveis que estão moldando nossa vida financeira sem a gente perceber. E quando eu digo espelhos, estou falando de 3 coisas bem claras: os relacionamentos que você cultiva, o ambiente onde você vive e o valor que você se dá. Esses 3 fatores andam coladinhos com a sua mentalidade e têm um impacto gigantesco no seu crescimento, ou na sua estagnação. Relacionamentos são como extensões da sua mente. Conviver com gente que pensa pequeno, reclama de tudo e tem medo de prosperar, afeta. Mesmo que você tente se blindar, aquilo vai entrando de fininho. Agora, quando você se cerca de pessoas que sonham alto, trocam ideias boas e te puxam para cima, a história muda. O ambiente também fala. Sua casa, sua mesa de trabalho, até seu celular. Tudo comunica para sua mente como você se enxerga e o quanto se respeita. Um lugar bagunçado, sem ordem, transmite o quê? Confusão. Um ambiente limpo, organizado, com coisas que te inspiram. Reforça a prosperidade, foco, presença e, por fim, o alto valor. Cara, esse aqui é o coração da coisa. Porque você nunca vai ganhar mais do que acredita merecer. Não importa quantos cursos faça, quantos livros leia, se lá no fundo você sente que não vale tanto assim. O dinheiro até vem, mas escapa rapidinho. Tudo começa com o quanto você se valoriza. Se você não se trata como alguém valioso, ninguém vai tratar, nem o universo. Nesse capítulo a gente vai explorar tudo isso de um jeito simples e direto. Porque não adianta querer uma vida rica com um ambiente pobre, conexões tóxicas e autoestima no chão. O externo reflete o interno, e tá na hora de ajustar o espelho. Bora dar uma olhada no que está te cercando, porque às vezes a mudança que você está buscando fora começa com um novo olhar para dentro. O lugar onde você vive está educando sua mente para ser rico ou ficar parado. Já reparou que o ambiente onde a gente vive e convive molda, sem a gente perceber, o nosso jeito de pensar sobre dinheiro? É como se tudo ao redor fosse jogando sementinhas na nossa cabeça. Umas fazem a gente crescer e outras travam a gente por dentro. Não tô falando só do lugar físico, não. Tô falando da energia, das conversas, dos exemplos, das emoções que aquele espaço carrega. E tudo isso, aos poucos, vai moldando sua mentalidade financeira. Vai definindo o quanto você se sente merecedor, o quanto você se permite prosperar, o quanto você age com confiança ou com medo. O sucesso de verdade não é só ter mais dinheiro, é uma vibração diferente, uma forma nova de pensar, sentir e agir. Quando você experimenta sucesso, seja profissional, emocional ou financeiro, sua mente muda de patamar. Você começa a se ver de outro jeito. E aí, já era. Não dá mais para pensar pequeno. E olha só que interessante, quando você vive num ambiente onde o sucesso é normal, sua cabeça começa a achar isso possível, alcançável, até natural. Agora, se você vive cercado de queixa, escassez e negatividade, adivinha, sua mente se fecha. E o dinheiro também. Quer ver um exemplo simples? Quando eu comecei a me cercar de pessoas que falavam sobre investimento, liberdade e criação de valor, minha mente virou uma esponja. Comecei a enxergar possibilidades, onde antes só via limites. Não porque o mundo mudou menos, mas porque meu ambiente ativou uma versão diferente de mim. Então, se você quer crescer financeiramente, olha primeiro onde e com quem você está vivendo. O ambiente pode ser uma alavanca ou uma âncora. Riqueza não começa no bolso, começa no ar que você respira todos os dias. E esse ar vem do ambiente que você escolhe manter ao seu redor. Bora ajustar isso aí? Porque às vezes, só de mudar o cenário, a sua mente já começa a criar um final bem mais próspero para sua história. Quem tá do seu lado? Gente que te prende ou te lança? Tem uma coisa que eu aprendi na marra e que hoje levo como regra de ouro: as pessoas que te cercam ou te empurram para frente, ou te puxam para trás.
Não existe meio termo. Elas são tipo ferramentas vivas, ou são catapultas que te lançam para longe, ou âncoras que te seguram no mesmo lugar. E o mais doido é que, muitas vezes, a gente convive com essas âncoras disfarçadas de boas intenções. Sabe aquela pessoa que diz cuidado com isso? Não vai dar certo? Isso não é pra gente como a gente? Parece proteção, mas na prática é um tipo de sabotagem emocional que te impede de crescer. Agora pensa na diferença que é ter gente do seu lado que acredita em você antes mesmo de você acreditar. Gente que compartilha ideia, indica livro, ouve teus sonhos sem rir, te lembra do que você prometeu para si mesmo. Essa galera é rara, mas quando aparece, parece que o mundo começa a girar mais rápido. Eu comecei a evoluir de verdade. Quando parei para fazer essa pergunta, as pessoas que estão mais próximas de mim me puxam para trás ou me empurram para frente. Foi desconfortável, sim, mas foi libertador. Porque a energia que você troca diariamente influencia no que você cria, no que você sonha, no que você realiza, e não tô dizendo para sair cortando todo mundo da vida, como se fosse lista, mas é sobre entender que seu crescimento vale muito e que você merece estar cercado de quem joga junto. Então pensa aí, quem são suas âncoras e quem são suas catapultas? Quem te suga e quem te eleva? Quem te trava no medo e quem te lembra do seu potencial? A resposta pode doer, mas pode te libertar também e te levar mais longe do que você imagina. Porque no fim das contas você não é só o que pensa menos, é também com quem caminha. Se você se vê pequeno, seu dinheiro também vai ser. O valor que você se dá define o quanto você pode ganhar. Senta aqui que eu vou te contar uma verdade que, quando caiu na minha ficha, mudou tudo. O valor que você se dá é o teto do quanto você pode ganhar. Sim, é isso mesmo. Você nunca vai ganhar mais do que acredita que merece. Pode estudar tudo sobre finanças, investir, fazer cursos, ler livros. Se lá no fundo você ainda se sente mais ou menos, a vida vai te pagar na mesma moeda. Já percebeu como tem gente incrível, cheia de talento, mas que vive ganhando pouco, se sabotando, aceitando migalha? E por outro lado, tem gente que nem é tão boa assim, mas anda com o peito estufado e o bolso cheio. Isso não é sorte. E é o jeito como a pessoa se enxerga e se trata. Eu vivi isso na pele. Por muito tempo, mesmo crescendo, me esforçando, estudando, eu ainda me sentia menor que os outros. Me diminuía, não me posicionava, cobrava barato, me justificava o tempo todo. E o resultado? Meu dinheiro travava junto comigo. Até que um dia eu entendi, não é o mercado que não valoriza. É você que ainda não se valoriza o suficiente. Pá, foi tipo um soco mental. Quando você muda o valor que se dá, tudo começa a acompanhar. Você para de aceitar o que te enfraquece. Para de dizer sim por medo. Para de trabalhar de graça, esperando reconhecimento que nunca vem. Você começa a cobrar o que merece, se posicionar com clareza, entrar nos lugares com postura de quem sabe o que carrega. E isso não é arrogância, é consciência. Quem sabe o próprio valor não vive no desconto, nem financeiro, nem emocional, nem mental. Então olha para dentro e se pergunta, com honestidade, quanto eu realmente acredito que mereço ganhar? Como eu me trato, como eu me vendo, como eu me posiciono? A resposta para essas perguntas pode ser exatamente o que está travando ou liberando sua vida financeira. Quer ganhar mais? Se dê mais valor, porque no fim das contas, ninguém vai te pagar além do que você mostra que vale. E o primeiro a acreditar nisso tem que ser você. Capítulo 9. Crie seu código mental da riqueza. Chegamos naquele ponto da jornada onde tudo começa a fazer ainda mais sentido. A hora de criar seu próprio código mental da riqueza. Sim, o seu. Porque por mais que existam princípios universais, a verdade é que ninguém vai prosperar no seu lugar. E ninguém pensa exatamente como você. Então, se você quer uma vida rica de verdade, vai precisar construir uma base sólida dentro da sua própria cabeça. Ao longo desse livro você viu que a mente é o centro de comando de tudo, e que riqueza não começa no bolso, começa no pensamento. Só que agora, a parada é ir além da teoria. Agora é sobre estruturar isso, organizar suas crenças, limpar o que não serve mais, e instalar um sistema mental que te impulsione todos os dias. Pensa como se fosse um software da abundância. Um conjunto de ideias, hábitos, frases, decisões e atitudes que você ativa no automático. Um código só seu, criado por você, para te lembrar de quem você é, do que você merece e do que você está construindo. E quanto mais você usa esse C, mais ele se fortalece. Nesse capítulo,
A gente vai montar isso junto passo a passo. Eu vou te mostrar como combinar pensamento, sentimento e ação de forma estratégica para criar uma mentalidade tão firme que nem crise, nem crítica, nem dúvida te tiram do caminho. Porque no fim, não é sobre copiar o pensamento dos ricos. É sobre criar o seu. E quando esse código mental está bem instalado, a vida começa a rodar num ritmo diferente. Mais leve, mais próspero, mais seu. Atualize o sistema. Monte seu próprio código de crenças positivas. Se você chegou até aqui, já entendeu que riqueza começa na mente. Mas agora é hora de fazer algo ainda mais poderoso. Criar o seu próprio sistema interno de crenças positivas. Isso mesmo, como se fosse um novo sistema operacional mental que vai rodar todos os dias aí dentro, menos automático, firme e do seu jeito. E não precisa ser nada complicado. A ideia aqui é instalar na sua mente ideias que te empoderam, que te levantam, que te empurram para frente mesmo quando tudo em volta parece parado, porque se você não escolhe no que acreditar, o mundo escolhe por você. E quase sempre o pacote vem cheio de limitação disfarçada de realismo. Então bora montar esse sistema aí e começa assim. 1. Identifique as crenças negativas que você quer deletar. Coisas tipo, não sou bom com dinheiro, eu não consigo, isso não é pra mim. Escreve tudo. Tira da mente e bota no papel. Esse é o primeiro passo para tirar o poder delas. 2. Escreva a versão positiva e poderosa de cada uma. Por exemplo, dinheiro é difícil. Eu aprendo a lidar com o dinheiro com facilidade e inteligência. Eu sempre me saboto. Eu ajo com confiança e consistência todos os dias. Tem que ser no presente, como se já fosse verdade. Porque seu cérebro acredita no que você repete. 3. Crie um mantra diário. Escolhe 3 ou 4 frases que mais conectam com você e repete todos os dias. No banho, no carro, olhando no espelho, antes de dormir. Isso vai moldando seu subconsciente sem você nem perceber. 4. Proteja esse sistema. Evite ambientes, pessoas e conteúdos que alimentam crenças antigas. Não é frescura, é manutenção mental. Sua mente é um templo ou um lixão. Você decide o que entra. 5. Atualize sempre. Conforme você cresce, seu código mental também. Pode evoluir. Novas crenças vão surgir, outras vão perder o sentido. Tudo bem, a mente rica é viva, flexível, em movimento. Então é isso. Não aceite mais rodar um sistema mental ultrapassado. Atualize, reescreva. Fortaleça sua nova versão, com consciência e propósito. Porque quando suas crenças mudam, seu mundo muda junto. E agora me diz, quais crenças positivas você vai instalar hoje? Porque o seu futuro está só esperando esse download mental acontecer. A fórmula secreta que muda tudo. Pensou, sentiu, agiu, criou. Sabe aquele papo de você cria sua realidade? Pois é, ele é bem mais real do que parece. Mas tem um detalhe que muita gente esquece. Não adianta só pensar positivo e esperar o universo fazer mágica. Também não basta agir, feito louco sem propósito, nem sentir algo bonito por 2 minutos e voltar para o modo automático. O segredo está na combinação prática de 3 forças poderosas: pensamento, sentimento e ação. E quando esses 3 se alinham, a realidade começa a se curvar ao seu favor. Vamos bater um papo reto aqui. O que você pensa alimenta sua visão do mundo. É tipo o GPS mental. Se você vive pensando, não vai dar certo, adivinha? Seu cérebro nem se esforça para encontrar uma saída. Agora, se você pensa isso é possível, eu consigo, ele começa a trabalhar como um aliado. Mas calma, ainda não acabou. O sentimento é o combustível, é a energia que dá vida ao pensamento. Pensar em riqueza com sentimento de medo vai dar conflito. Pensar em abundância com emoção verdadeira de gratidão? Aí sim, o sinal está forte. Sentir é o que dá pace vibrational pro que você quer. E por último mas jamais menos importante, vem a ação. É ela que transforma o invisível em visível. É o passo que tira a ideia do mundo mental e joga no mundo real. Ela, pensamento e sentimento, viram só fantasia bonita. Agora olha só isso aqui. Pensou em algo grande. Sentiu como se aquilo já fosse real. Agiu como quem já carrega esse futuro no presente. Resultado? A realidade se molda. Os caminhos aparecem, as coisas conspiram. Não é mágica, é alinhamento. Evoca em Tairo, mente, coração e corpo menos apontando na mesma direção. Isso sim é manifestação estratégica e não só fé cega. Então, da próxima vez que quiser transformar algo na sua vida, lembra, não se trata de escolher entre pensar, sentir ou agir. A parada é combinar tudo, com intenção
e frequência. Porque quando você alinha cabeça, peito e pé, meu amigo, ninguém te segura. Reset mental, um exercício para reprogramar sua mente para riqueza de verdade. Chegou a hora de fechar esse ciclo com chave de ouro. Nada de teorias mirabolantes, viu? Tô falando de um exercício prático, simples e poderoso, que eu mesmo uso para manter minha mente afinada com a frequência da abundância. Porque, se você quer mesmo ver sua realidade financeira mudar, precisa plantar as sementes certas na sua cabeça todos os dias. Bora lá? Primeiro passo: respira fundo. Para tudo por uns minutinhos. Fecha os olhos. Agora imagina você vivendo uma vida com liberdade financeira total. Tipo, acordando onde quiser, sem pressa, sem boleto te engasgando. Você escolhe o que compra, onde vai, com quem anda. Sente essa cena. Sente de verdade. Deixa o corpo vibrar com essa imagem. Dá até um arrepio, né? Agora vem a parte da reprogramação. Repite comigo, em voz alta ou mentalmente, mas com emoção. Eu sou uma mente rica e abundante. Eu atraio oportunidades financeiras com facilidade. Dinheiro flui para mim de fontes esperadas e inesperadas. Eu mereço prosperar e viver com liberdade. Minhas ações estão alinhadas com a riqueza que eu escolhi viver. Fala isso por 21 dias seguidos. Isso mesmo, 21 dias. Sam Puller. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou nos dois momentos. Quanto mais emoção, melhor, e mais, depois. Das afirmações. Anota 3 ações que você pode fazer naquele dia para se mover em direção à sua nova realidade financeira. Pode ser estudar algo, oferecer um serviço, gravar um vídeo, economizar com propósito, o que for. O segredo está na ação com intenção. Esse exercício é tipo um treino de academia para a sua mente. No começo pode parecer bobo, mas dá tempo, você começa a pensar diferente, sentir diferente e agir diferente. E aí, o universo responde. Simples assim. Então bora, não deixe essa energia morrer. Você já começou o processo de transformação. Agora é alimentar a mente com riqueza todos os dias como quem rega uma semente rara. E a colheita? Meu amigo, ela vem. E quando vai, você vai lembrar desse exato momento aqui, onde tudo começou de verdade. Conclusão. O milionário já mora em você. Olha, se você chegou até aqui, deixa eu te contar um segredo que talvez você ainda não tenha percebido. O milionário que você está buscando já mora aí dentro de você. É isso mesmo. Não está fora, não está em outra pessoa, não está num guru, nem escondido atrás de um curso milagroso. Tá aí, bem aí, dentro da sua mente, esperando você dar o primeiro comando. A real é que tudo começa no invisível, no pensamento, no sentimento, na intenção. A riqueza, antes de ser um número na conta, é uma identidade mental que você veste. E olha, não tem a ver com arrogância, nem com se achar superior. Tem a ver com se permitir viver uma vida onde você pode querer mais, pode crescer, pode conquistar e ainda assim, continuar sendo você. Você não precisa se transformar em outra pessoa para ficar rico. Você só precisa lembrar de quem você é sem os bloqueios, sem as crenças limitantes, sem o medo de brilhar. Porque, sinceramente, o que te trava hoje não é a falta de capacidade, é só a falta de fé no seu próprio valor. Então, se tem uma coisa que eu queria que ficasse gravada aí no seu coração agora, é isso aqui. Você não vai se tornar um milionário. Você vai se reconectar com o milionário que você já é. Não importa de onde você veio, quantas vezes errou, ou quanto tem na conta hoje. O jogo vira quando você decide mudar por dentro. Quando você decide pensar diferente, sentir diferente, agir com intenção e continuar, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os resultados demoram. Esse livro aqui não foi um fim. Foi como um sinal claro do universo de que você está pronto para a próxima etapa. Agora é com você. Vai lá, mostra pro mundo quem você é de verdade. O milionário já mora em você. Só falta você deixar ele agir. Tamo junto nessa jornada. De coração mesmo. Obrigado por caminhar comigo até aqui. E agora vai lá e constrói sua própria realidade rica. Porque ela já está pronta, menos esperando só por você. Resumo rico. O que fica gravado na mente. Cria o que aparece na vida. Tá. Respira fundo aí comigo. Porque agora é hora daquele momento mágico. A recapitulação. Tipo quando a gente fecha um ciclo e percebe o quanto cresceu, sem nem notar. Bora repassar, com carinho, o que ficou marcado nessa jornada transformadora. Primeiro de tudo, a sua mente é o solo fértil, onde a sua riqueza começa a brotar. Se você plantar dúvida, nasce escassez. Mas se você cultiva pensamento positivo, intenção clara e ação consistente, adivinha? A colheita vem recheada de abundância. A gente falou de palavras que moldam seu saldo bancário. Lembra?
Tá caro. Virou como eu posso gerar mais valor? Porque quem tem mentalidade de riqueza não se limita ao agora. Ele cria caminhos. Depois mergulhamos no poder das afirmações, da autoconversa e das emoções. Não basta pensar em riqueza. Tem que sentir como se ela já fosse sua. Porque emoção é a senha que destrava o cofre da realidade. Também te mostrei como o seu ambiente, seus relacionamentos e até o valor que você se dá funcionam como espelhos da sua conta bancária. Quer atrair mais? Comece elevando o quanto você acredita que merece. Falamos sobre reprogramar crenças limitantes, sobre criar um código mental da riqueza e, claro, da fórmula poderosa pensamento, sentimento mais ação. Esse trio é imbatível quando anda alinhado. E aí, teve o capítulo que te lembrou que pensamento positivo não é ilusão, é estratégia. Uma ferramenta mental que aumenta seu foco, energia e abre as portas para as oportunidades que já estavam te rondando, mas você nem via. Por fim, reforçamos a importância de criar hábitos diários que educam sua mente para prosperar, mesmo quando os resultados demoram. Porque consistência não é mágica, é persistência com direção. Enfim, foi uma jornada daquelas, né? E quer saber? Você não leu um livro? Você destravou um novo código, um jeito diferente de ver, sentir e viver a vida. Agora, é só aplicar menos com leveza, coragem e aquela pitada de ousadia. Sua mente é sua fábrica de riqueza. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi isso aqui. A minha mente é a maior máquina de fazer dinheiro que eu já tive contato. E o mais doido, ela sempre esteve comigo. Só que por muito tempo, eu não sabia usar. Ficava ali, no modo automático, repetindo medo, escassez, bloqueio, dúvida, tudo programado sem que eu percebesse. Mas a ficha caiu. E agora eu quero que caia para você também. Sua mente não é só um lugar onde os pensamentos passam. É uma fábrica, um laboratório criativo, um cofre com o segredo do seu futuro. E ela já está trabalhando o tempo todo. A questão é, ela está fabricando o quê? Quando você começa a alimentar essa fábrica com ideias de crescimento, palavras de valor, sentimentos de prosperidade e ações conscientes, meu amigo, não tem jeito. A produção muda e aí a vida muda também. Não é papo de autoajuda, de Instagram. É estratégia real, é ciência da mentalidade positiva aplicada no dia a dia. Quando você ativa a mente certa, você atrai as ideias certas, as pessoas certas, e até o dinheiro começa a fluir de forma mais leve. Então, meu convite é simples, direto e quase impossível de ignorar. Cuida da sua mente, como quem cuida do motor de uma fábrica milionária. Faz manutenção, atualiza os comandos, escolhe bem o que entra por ela. Porque tudo que sai, suas decisões, suas atitudes, seus resultados, nasce aí dentro. Sua mente é sua fábrica de riqueza, e a produção já pode começar agora. Tá esperando o quê? Bora reprogramar, acionar e construir o que é seu. Por direito, você é o dono dessa fábrica, e o mercado tá só esperando o que você vai lançar. 21 dias para virar o jogo. Bora viver na prática o que você leu. Agora que a gente chegou até aqui, deixa eu te fazer um convite que não tem volta. Topa um desafio comigo? Não é nada mirabolante, nem coisa de outro mundo. É só isso. Aplicar por 21 dias, sem pular, sem enrolar, sem desculpa, tudo o que você aprendeu nesse livro. Simples assim. Mas não subestima a simplicidade não, viu? Porque é justamente o que parece pequeno que transforma tudo lá na frente. Um pensamento diferente, uma afirmação na hora certa, uma escolha mais consciente, uma emoção bem sentida. Tudo isso junto, dia após dia, vira um efeito dominó poderoso. Durante esses 21 dias, presta atenção nos sinais. O universo é cheio de pistas. Você vai começar a perceber mudanças sutis e algumas nem tão sutis assim. Vai ver que gente diferente começa a se aproximar. Ideias começam a pipocar na sua mente. Oportunidades que antes passavam batidas agora piscam para você como neon. Mas tem um segredo aqui. Não é só sobre fazer por fazer. É fazer com intenção. É acordar todo dia e dizer: hoje eu alimento minha mente rica. Hoje eu ajo como quem já é. Hoje eu sinto a abundância antes dela bater na porta. Esse desafio não é só um teste. É um convite para iniciar um novo ciclo. Para provar para você mesmo que não precisa de perfeição. É só duplicenca, só de constância, só de escolha. Então bora? Marca aí no seu calendário, coloca um lembrete, gruda, um post-it, no espelho. Faz o que for preciso. Porque daqui 21 dias, se você fizer com verdade, vai olhar para trás e pensar: caramba, como foi que isso tudo começou mesmo? Foi agora, foi aqui, com você decidindo agir. O desafio está lançado. E mudança J. Como